Os hinos, quando nós cantamos hinos, né? Eles realmente nos libertam. Amém. Você pode estar no fundo do poço às vezes, quando você canta um hino, um louvor assim, que realmente é cheio da graça de Deus, você é libertado, né? Amém. Tem um livro que chama O Louvor que Liberta, não sei se vocês já leram. Tem um livro com esse nome. Ele não é do nosso meio assim, mas é um livro muito, muito bom. Se alguém nunca leu, eu encorajo a ler. Chama O Louvor que Liberta. Fala tudo que nós às vezes passamos é porque nós não sabemos louvar. A gente sabe fazer muita coisa, sabe pedir, sabe, às vezes você ora bem, mas nós não aprendemos a louvar o Senhor. Então nós vamos aprender a louvar, né? Diz que Deus habita no meio dos louvores. Sim. Apesar de toda a sua santidade, Deus habita no meio dos louvores. Amém. Graças ao Senhor por isso, né? Amém. Então, esta semana nós estamos vendo sobre, o título da mensagem é Para Louvor da Sua Glória, né? Selados pelo Espírito. Eu estava considerando, para louvor da sua glória. Mas Deus já não está na glória, irmão? Que louvor de glória Deus precisaria, Cido? Ele habita na glória. Ele já está na glória. Ele é glória. E o que mais ainda precisa para ter louvor da glória de Deus? Pois é. Mas a gente vai ver ainda mais um pouco, né? Que Deus tem algo que Ele quer que seja louvado, né? Sim. Vamos ler Efésios, né? Capítulo 1. Como nós já vimos, a partir do versículo 9, Efésios 1, do 9 até o 14, ele fala assim, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então aqui no 9 fala que desvendando-nos o mistério da sua vontade. Um mistério, enquanto não revelado, ninguém sabe o que é, né? É um mistério. Nabucodonosor uma vez teve um sonho, aquele rei lá da Babilônia. Uma estátua grande, toda cheia de símbolo, tinha parte de ferro, de barro, de ouro, de bronze. Ele ficou perdido com aquilo. Ele chamou os sábios da Babilônia para interpretar para ele o que significava aquela estátua. Ninguém soube explicar para ele. Aí Daniel foi levado até a presença dele e explicou para ele. Falou: a cabeça de ouro é você. Você está no topo. Puxa, que bom, eu estou a cabeça de ouro. O ouro sou eu. Aí foi explicando cada parte de ferro. Um reino representava Pérsia, outros Medo, outros... cada cor representava uma coisa, né? Depois a parte de ferro e de barro representando o quê? Os governos da terra. O governo dele era poderoso, né? Mas foi descendo os governos. À medida que ia descendo, das pernas para baixo, né, vai? Os reinos iam ficando mais fracos. Até chegar nos pés. Os dedos, parte de barro, parte de ferro, mostrando a fragilidade do governo humano. Mas aí mostrou o quê? Era um mistério que ninguém sabia explicar. Até que Daniel revelou para ele o que era aquilo. Por um lado ele ficou engrandecido, mas por outro lado Daniel falou: ó, essa estátua aí um dia, sabe o que vai acontecer com ela? Vai bater uma pedra no pé dessa estátua e ela vai cair, vai esmiuçar, não vai virar nada. E você está no meio, viu? Você, como cabeça de ouro, não pensa que você vai ficar aí não, que a hora que bater a pedra, bater nos pés da estátua, até você vai cair.
Vai ruir tudo, não é? Então isso é um mistério que foi revelado para eles, não é? Mas aqui está falando que desvendando o mistério da vontade de quem? De Deus. Deus tem mistério. Quem que consegue, irmão, sondar a mente de Deus para falar o que é o mistério de Deus? Se nós não conhecemos nem os mistérios dos homens, que está na mente humana, quanto mais na mente de Deus. Mas diz a Bíblia que o Espírito perscruta todas as coisas, amém, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia, o Espírito é capaz de revelar para você e para mim até o que está na profundeza do coração de Deus, porque o Espírito é Deus, e esse Espírito hoje está onde? No nosso coração, está derramado dentro do nosso ser. E é por isso que nós estamos vendo essa semana a importância que nós temos de orar. Quando eu e você oramos, nós fazemos uma conexão direta com os céus. Sabia? É o melhor Wi-Fi que existe. Não tem interferência. Não tem interferência. Vocês já viram que às vezes você liga a internet quando está chovendo, fica aquela... Você liga a televisão, às vezes falha, o canal não quer pegar, a intercorrência por causa do sinal, não sei o que. Você põe lá no celular, aí dá aqueles pontinhos, vai caindo, fica até o Hzinho lá, não tem sinal nenhum. Mas essa conexão aqui, viu, Mauri? Não falha. Se você tiver em conexão com Deus, essa rede é a melhor rede que existe de comunicação. Não precisa pagar. Não precisa pagar. É grátis. Então Deus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos conexão com Ele, contato com a palavra, né? Por isso que Paulo, o livro de Efésios é um livro assim que não dá para falar assim, é difícil demais de falar sobre Efésios. Ele é muito profundo, muito elevado, né? Nós não temos como falar o que é que estava no coração de Paulo, como que ele conseguiu ver tanta coisa, né? Mas ele nos desvendou esse mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, o bom prazer que propusera em Cristo. Então, Deus colocou em Cristo tudo o que Ele queria revelar. E Cristo produziu uma coisa chamada igreja. A igreja é fruto ou resultado da obra redentora de Cristo. Ele morreu para gerar a igreja, da qual nós fazemos parte. Todos nós aqui fazemos parte. Não somos os únicos, né? Mas tem muitos que já creram no Senhor também e fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E é esse corpo de Cristo, a este corpo, Deus quis revelar esses mistérios para esse corpo. Porque um dia, sabe o que Ele quer fazer? Apresentar esse corpo para todo o universo e mostrar aquilo que Ele trabalhou, né? E o 10 fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as do céu como as da terra. Então Deus quer fazer convergir. O que é convergir? É trazer para o centro tudo que estava espalhado no universo, tudo que estava cada um no lugar. Aí Ele faz isso, ó. É um imã, é como um imã, pega e atrai tudo a quem? A Cristo, né? Ele atrai para Cristo. Então nós somos atraídos um dia para Cristo. Eu e você, quando cremos no Senhor, nós somos atraídos por essa vida, né? Essa vida de Deus nos atraiu. Nós somos atraídos até a pessoa de Jesus, porque Ele é maravilhoso, né? De convergir nele na dispensação. O que é dispensação? Se você pegar aí os livros que falam de dispensação, eles vão falar para você a dispensação da inocência, da consciência e um monte de coisa. Mas aqui para nós, o que importa é mostrar a dispensação, é aquilo que Deus quer fazer concluir no final de todas essas eras. Pegou todas as eras, concluiu tudo. Deus falou, ó, quando fechar toda a era, eu quero isso aqui. Eu quero que o resumo de tudo seja isso, esteja em Cristo. Você pode conhecer tudo sobre as dispensações, mas se elas não convergirem para Cristo, não serve para muita coisa. Todas as dispensações visam uma coisa, levar para Cristo. E aí ele fala que, no 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, eu e você somos uma herança. Herança de quem? Do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos? Não, nós somos herança de Deus. Deus fez você uma herança dele. Diz que aqui, ó, nele digo, no qual fomos também feitos.
Ou seja, nós não éramos herança, nós somos feitos uma herança. Deus trabalhou e está trabalhando em nós de tal forma que Ele quer uma herança. E o verbo aqui, irmãos, diz que fomos feitos, passado. Sim. Mostrando que do ponto de vista da ótica de Deus, no olhar de Deus, essa herança já existe. Ou seja, Deus fala assim, ó, vocês já são meus. Sim. Eu tenho vocês como meus. Agora cabe a vocês permitir eu trabalhar em vocês. Amém. Para que vocês também sejam, sim, tenham a mim como a herança de vocês. Amém. Deus também é a nossa herança, não é? Agora, para Deus ser a minha herança, a herança dos irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração e permitir o trabalhar do Espírito. Por um lado, o Espírito já foi derramado no nosso coração, está dentro de nós, mas Ele agora quer fazer o quê? Uma obra, Ele quer operar. Então, nós às vezes somos pessoas nervosas, agitadas, e Deus, Ele quer, ó, calma um pouco. Tinha lá na Bíblia Marta e Maria. A Marta era muito agitada, ia para um lado e para o outro. Maria era aquela pessoa mais pacata, que ficava mais ouvindo o que Jesus falava. E aí Jesus uma vez falou assim, olha, ô Marta, quieta-te um pouco, faça como Maria, né? Como diz, faça igual a Maria. Ah, mas Maria não faz nada, quando chega o Senhor aqui, é eu que tenho que fazer o bolo, fazer o café, sei lá, para servir o Senhor. Ela fica só ouvindo. Mas faça como Maria. Sim. Depois você faz o café, o bolo, não tem problema, né? Nós precisamos ter tempo para ouvir o Senhor, irmãos. Ter tempo. Nós temos tempo para ir na internet, ouvir TikTok, assistir aquele negócio. Aí você entra no TikTok, passa uma coisa. Sabe que aquilo é um truque maligno, né? Então é o seguinte, você roda uma, aí vem outra, vem uma, vem tudo 3 segundos, 10 segundos, rapidinho. Você fica o dia inteiro naquele se bobear. Aí você fala, Senhor, eu não tive tempo para ler a Bíblia, me perdoa. Todo dia a mesma coisa. Não lê a Bíblia, não ora. Eu não tenho tempo. Mas fico o dia inteiro ali, ou naquela hora. Tem tempo para tudo, não é? Temos tempo para assistir o jornal, assistir tanta coisa. E às vezes não temos tempo para ler a palavra. Não é que nós não temos tempo, é que nós não sabemos remir o tempo. A Bíblia fala assim, remir o tempo porque os dias são maus. E remir é o que? Aproveitar as oportunidades que nós temos de sobra, não é? Uma vez eu estava ainda em Belo Horizonte e o irmão Dom foi dar uma conferência lá. Eu morava lá. E os irmãos falaram, ele falou algumas coisas na mensagem, os irmãos falaram, mas irmão, a gente não tem tempo para nada, já estamos envolvidos com muito serviço. Aí ele usou uma palavra em chinês, chama pin. E eu não sei o que é, porque eu não conheço a língua, mas ele falou assim, tem uma palavra aqui que chama pin, chinês. O que é o pin? Pin significa assim, ele falou, ó, é você achar o tempo onde não tem tempo. Eu não tenho tempo para nada, mas você acha um tempinho ali dentro do não tempo seu. Você não tem tempo para nada, você acha um tempo ainda para fazer alguma coisa. Percebe? E aí ele deu uma mensagem em cima desse ponto. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Porque os nossos dias, irmão, eles passam como vento na terra, sabe? Eles voam. Quando vê, nós já acabamos. O Senhor olha para trás e falou, Senhor, mas acabaram os meus anos? O que eu tenho ainda para fazer aqui? Pois é, e nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus, né? E nós precisamos aprender a remir o tempo na presença do Senhor. O salmista fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Amém. Por quê? Porque os nossos dias são poucos aqui na terra. É verdade. Dá até para contar. Vive 100 anos, 90 anos. Tem algumas pessoas aí que eu conheci, muito bacana, na sociedade, a gente conheceu assim, pessoas de renome, hoje estão com Alzheimer. Tem um cidadão que está com 98 anos, uma pessoa eminente na sociedade. Eu fico pensando, né, como é que pode? Era uma pessoa tão ativa, mas depois chega uma certa idade, a pessoa já não tem mais força para nada, já treme toda a mão, já não aguenta mais andar, já anda com dificuldade, assim, sabe? Tem um vizinho, lá no nosso bairro tinha uma pessoa lá, ele faleceu recentemente. Ele andava assim com muita dificuldade, não era uma pessoa tão velha, ele deveria ter uns 68 anos, né? 65 por aí. Acho que ele teve um derrame no passado e começou a ter dificuldade para andar. E eu ficava olhando aquilo, falei, meu Deus, que nós não somos nada. Aí eu parei e pensei, eu tenho que dar graças a Deus porque ainda não cheguei nesse ponto. E eu tenho que aproveitar os meus dias.
Aí ele sumiu, ele sempre andava, passava na rua, a gente via subindo, descendo. Aí um dia eu falei para Roseli, aquele homem sumiu, nunca mais vi ele aqui. Lá a vizinha falou que ele faleceu, semana passada. Meu Deus, mas que coisa, né? A vida não é nada. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos, não vamos jogar o nosso tempo fora. Temos que aproveitá-lo bem. Amém. Sabe? Na presença do Senhor. Amém. Porque o amanhã não nos cabe. Amém. Estamos aqui assim, se der um derrame, esquecer um lado, já não tem mais. Não tem utilidade. Eu não posso dirigir mais, não posso trabalhar. Eu vou fazer o que agora? Não posso servir mais. Talvez nem entenda direito o que as pessoas falam. Então, enquanto temos força, temos vida, nós temos que buscar o Senhor. Trabalhai enquanto é dia, antes que a noite chegue, né? E a noite às vezes chega, não é porque vai vir um governo ruim, não, a noite chega porque às vezes a situação não limita mesmo. Ela chega de várias maneiras. Então hoje a Bíblia fala assim que o Senhor, irmãos, Ele preparou tudo isso para nos trabalhar. A vida está tão difícil, está tudo caro. Volta para o Senhor. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Deus vai te dar graça da mesma forma. Sabia? Eu conheci um irmão, olha, Deus é muito sábio. Por que às vezes ele faz determinadas coisas? O irmão não tinha quase nada na vida. Aí Deus abençoou muito esse irmão. E ele serviu o Senhor antes de não ter quase nada. Aí Deus abençoou muito ele nos negócios dele. Ele foi muito abençoado. Depois que ele foi abençoado, sabe o que ele fez? Ele parou de reunir. É porque tinha tanto dinheiro que ele começou a viajar para tudo quanto é canto. Gastava, viajar, passear, e criar mais negócio, mais, mas não tinha limite. Aí não tinha mais tempo para Deus. Um dia o Senhor recolheu ele. Às vezes você ora assim, Senhor, por que o Senhor não está me dando mais suave? Ele não precisa de dar, mano, porque se Ele der, às vezes, Ele tira de nós, nós vamos perder a presença dEle. Você percebe? Às vezes não vale a pena Deus dar muita coisa para os cristãos, sabe? Porque aí ele começa a ficar na sociedade envolvido com gente de alta classe. E já não vai ter tempo para viver a reunião, porque tem uma reunião agora, na hora da reunião, lá no National Win. Tem um evento lá que ele precisa estar lá. Dali eles vão ter um almoço lá no Otton Park, lá em São Paulo. De lá ele tem que ir para Curitiba, lá num evento. Então perdeu a vida dele espiritual, já era. Então é melhor o pouco mesmo e estar sempre com os irmãos ali. O Senhor vai dar força do mesmo jeito, viu? Ele vai dar graça, muita graça. E você vai vencer, eu também. Nós vamos ser edificados, né? Amém. A vida vai crescer e nós vamos ser transformados. Então aqui em Efésios, irmãos, fala para nós assim, ó. O versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Lembra que no início eu falei que Deus estava na glória. Por que ele precisava de glória? Só que aqui diz que é a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, eu e você e aqueles que buscam a Deus, Deus quer que nós sejamos para louvor da glória dele. Porque Deus já tem glória de sobra, ele não precisa de mais glória. Ele já vive na glória. Os querubins o adoram, servem lá o tempo todo, ele não precisa de mais nada. Como Deus, não. Mas ele precisa de mim e de você como uma glória para ele. Mostrar para todo esse universo que está aí, que aquele homem que foi estragado por Satanás, agora ele quer apresentar ele como uma obra-prima dele para o universo. Falou, olha, aqui está aquilo que Satanás estragou, que jogou no lixo, eu agora recuperei. E está aqui uma obra-prima, com a minha vida, com a minha natureza, com o meu trabalhar, e nunca mais vai ter problema. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Amém. Então, diz que é para louvor da sua glória. E mais, a fim de ser para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Irmãos, a palavra que nós temos ouvido é da verdade. Amém. Não é uma palavra qualquer, é a palavra da verdade. O evangelho da nossa salvação. Amém. A palavra evangelho vem do grego, quer dizer boas novas. Evangelho é isso, é boas novas, né? Nós ouvimos as boas novas. Então a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Aí fala, tendo nele também
crido. Depois que ouvi a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, aí fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós já vimos essa semana na porção diária, eu creio que os irmãos que leram, né, desfrutaram, viram que esse Espírito nos selou. O selar ali é uma compra, é uma identificação que Deus colocou em cada um de nós, falar, você agora pertence a mim, eu comprei você. E fomos comprados com o sangue de Cristo. Nós pertencemos a Cristo agora. Pertencemos a Ele. Somos dele. Percebe? E aí o que Ele quer fazer agora em nós? É usar esse Espírito que está dentro de nós para trabalhar em nós. Amém. Para que não tem como eu ser apresentado e você ser apresentado naquele dia sem o trabalhar do Espírito em nós. Deus está usando todas as situações hoje para trabalhar em mim e você. Deus usa o seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto, o seu trabalho, o seu chefe. Usa todas as situações, seu vizinho. Usa tudo. Usa se você está trabalhando, se você não está trabalhando, usa tudo. Para trabalhar em mim e em você. Sabe por quê? Porque precisa tirar de dentro de nós tudo aquilo que ainda é barro. Tudo que é barro, Deus quer tirar de nós, para ficar somente o ouro que é Cristo, a natureza de Deus. Amém. É essa natureza. Por que nós sofremos? É porque a natureza de Deus é uma natureza santa, e quando ela entra na natureza nossa para mudar, aí é um choque. É como você colocar água quente junto com água fria. Dá um choque térmico ali. Você põe água gelada em gordura quente, o que vai acontecer? Vai pular, vai voar a gordura para todo lado. Por quê? Porque não combina. Então as naturezas são diferentes, as moléculas não são iguais. Então Deus, ao colocar a vida dele dentro de nós, aí ela começa a mexer conosco lá dentro. Os nossos pensamentos. Quantos pensamentos nós temos durante o dia? Ruins. Não são pensamentos bons, sabia? Mesmo depois de salvos, nós pensamos muita coisa negativa, irmãos. E Deus tem que trabalhar na nossa mente. Quem é que consegue sondar a minha e a sua mente durante o dia? O Espírito. É Ele que fala lá dentro. Eu falo, olha, eu estou achando que com esse pensamento aí você não vai longe não, hein? Que coisa, cuidado. Não é? Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler o que fala lá. Já que falamos de pensamento... Os irmãos podem ler Romanos 12, 1 e 2. Podem ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo está fazendo um rogo aos irmãos. Falou, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, aqui fala culto racional, mas é o nosso mais racional serviço. Como que era o sacrifício lá no Velho Testamento? Um animal, para ser oferecido, primeiro tinha que ser imolado, tinha que ser morto, colocado sobre o altar, né? Tinha que fazer aquele monte de cerimônia, depois ser queimado. As cinzas, Deus só queria as cinzas depois no final. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, que levantou das cinzas? Já viram, né, essa frase? Mas às vezes depois a pessoa levanta da cinza e continua fazendo a mesma coisa, pior que ele fazia. Então ela não passou pela morte. Porque quem levanta das cinzas é porque foi queimado totalmente, virou cinza mesmo. E quando sai uma nova pessoa. Amém. Então aquele animal era queimado e apresentava a cinza, mostrando assim que Deus só quer coisa pura mesmo. E aí o que acontece? Aqui está falando para nós, aqui no versículo 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Deus agora quer um sacrifício vivo. Eu e você agora.
A morte é no ego. Deus quer matar o meu e o seu ego. Mas o nosso serviço a Deus tem que ser com o corpo vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cantamos um hino que diz santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo. E muito mais, né? Ele é totalmente santo. Totalmente, só tu és santo. Porque não muda, né? Mas essa santidade dele, ele quer transferir para nós também. Então, para transferir a santidade de Deus para nós, o que é para você fazer? Tem que tirar a nossa humanidade velha. Essa humanidade caída, esse ser natural, não é? Que ainda temos em nós. E aí, então, o versículo o 2 fala assim, ó, e não vos conformeis com este século. Ou seja, com este mundo que nós vivemos, não é? Na época falou do céu, mas é o mesmo céu, a continuação do que vivemos hoje. Mas transformai-vos aonde? Renovação da mente. Quando eu falei dos pensamentos ruins que vem, por quê? Porque a nossa mente está velha. Por que nós pensamos coisa ruim? Porque nós vemos coisa ruim. Quando você só vê coisa ruim, você pensa em coisa boa? Você chama a polícia lá. Você já viu a polícia quando vai numa ocorrência policial? O cara liga a sirene lá e você tem que se virar e deixar eles passar de qualquer jeito, porque ele está indo para uma ocorrência. Polícia só lida com tranqueira. Aí você chega lá, bom, o cara chegou lá e bate. O cara só lida com bandido. 98% dos casos dele é só coisa ruim. Briga de marido, briga de esposo, briga de trânsito, assassinato. Aí você acha que o cara vai chegar lá e falar, bom dia, tudo bem com você? Não, ele vai chegar com um cacetete na mão, a arma em punho. Só lida com coisa ruim, não sabe o que ele vai enfrentar ali. Então a vida dele é essa mesmo. Agora você acha que a minha mente e a sua são diferentes? Se pensa coisa ruim o dia inteiro, vê coisa ruim, fala mal de todo mundo, fala mal do governo, da política, do não sei do que, do vizinho, do irmão. Aí quando encontra outro irmão, o que tem para falar? A mesma coisa. E quando eu estou também na minha vida, eu estou pensando a mesma coisa. Por quê? Porque a minha mente está cheia daquilo. Então a nossa mente precisa ser esvaziada. Tudo isso, nossa mente precisa ser esvaziada, sabe? É muita coisa que encheu a nossa mente. Quanto mais nós vamos vivendo, mais nós vamos nos entulhando. Então, a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que renova a mente? Lendo a palavra, orando, estando nas reuniões com os irmãos, buscando o Senhor. Isso é a maneira de renovar a mente, porque a nossa mente, ela envelhece mesmo. Ela tem que ser renovada com as coisas de Deus. O que pode renovar a minha mente é o Espírito, que está dentro do meu espírito. Se eu der lugar para ele, ele vai agir, né? Louvado seja o Senhor. Então, precisamos permitir então que isso aconteça. Para quê? Para que Deus possa encabeçar tudo em Cristo. Tudo vai ser encabeçado. Quando Jesus encabeçar todas as coisas, não vai haver mais divisão com o povo de Deus. Tem tantas igrejas hoje, né? Reunidas hoje. Por que nós não somos um? Porque temos visões diferentes. Pensamento diferente. Aqui você, para ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em língua. Falou em língua, então vai embora. Batismo só por imersão. Nunca foi batizado por imersão, tem que ser no meu tanque aqui. Não foi? Então você não é daqui. Você usa vestido, irmão? Não usa? Então vai embora. Deixa de doutrina. Puxa vida. Cristo é vida. Cristo é vida. Já viu Jesus falar das vestes que vocês têm que vestir, que você não deve vestir? A unção que está dentro de mim, de você, vai falar o que eu e você deve ou não vestir. Se eu e você ouvimos e atendemos a unção, ela vai falar, ó, você não deve usar isso, não deve usar aquilo, usa assim, assado. É a unção que vai falar. Não é o líder que vai chegar lá para você e ficar falando para você assim, assado, que você deve ou não usar. A não ser que seja muito, né, difícil de lidar. Mas do contrário, é o Espírito que vai falar lá. É a unção. Irmãos, nós somos herança de Deus. Quando uma pessoa ganha uma herança, ela ganha coisas boas. Propriedades, dinheiro em conta, né? Né, Milton? Abundância, né, Cido? Pois é, a pessoa faz tanta coisa com uma herança quando recebe. Agora nós ganhamos. Deus é a nossa herança, irmãos. É a maior riqueza que tem no universo. E eu jogo essa herança aí no canto ali. Você tem uma barra de ouro, você joga no meio da... Você acha que alguém que tem uma barra de ouro larga na calçada?
Primeiro que passar lá, olha aquilo. Ele nem vai perguntar de quem que é. Ele vai dar um jeito de trabalhar aqui no jornal, fazer qualquer coisa e vai embora. Ele dá um jeito de ficar em pé ali em cima dela, despistar alguma coisa, ficar sentado ali. Quando não tiver ninguém, ele pega e leva para ele. Porque tem valor. Eu e você temos valor para Deus, que fomos comprados. E Deus deve ter o mesmo valor para nós. Não é? Deus deve ter o mesmo valor. Agora, Deus só é válido para mim se eu conheço Ele aqui na palavra. Se eu não buscar o Senhor na palavra, tem algum valor? Não tem. Porque o que fala dele, do valor dele, está aqui, ó. Não é? Então nós, quando cremos no Senhor, viemos com aquela bagagem velha, aquele corpo velho, natureza velha, né? Tudo. E o Senhor então agora está nos renovando. Renovando dia a dia, dia a dia. Até que um dia Ele olhe para nós e fale: essa é a obra-prima. É isso que eu queria. Eu achei no Uribe uma pessoa que eu gostaria e agora está do jeito que eu quero. É assim que o Senhor vai fazer, vai trabalhar dia após dia em nós até alcançar a obra dele, né? Então somos a herança do Senhor. Vamos ler Romanos 5:10. Ainda aí no mesmo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então diz que quando nós éramos, porque se nós, quando inimigos, no passado, se fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, que é Cristo, falou, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos. Amém. Pela sua vida. Amém. Então, à medida que desfrutamos dessa vida, uma vez que nós somos reconciliados com Deus, agora essa vida vai fazer o quê? Vai nos aproximar de Deus. Amém. Não vamos ficar mais próximo dele. Não é? No Velho Testamento era muito difícil, né? O Moisés, os líderes que conduziam o povo de Israel pelo deserto até chegar na Boa Terra, Deus escolhia a dedo quem era que ia falar com ele. Moisés, Arão, sumo sacerdote, entrava lá no Santo dos Santos uma vez ou outra. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só uma vez por ano. Olha que exigência Deus tinha. O sumo sacerdote, alguém que ficava só para servir a Deus, o tempo todo. Tempo integral. Ele só tinha o direito de entrar na presença de Deus uma vez ao ano. Moisés era uma pessoa que Deus conhecia muito. Deu a ele o direito de entrar a hora que quisesse. Moisés entrava lá no Santo dos Santos a hora que ele quisesse. E lá no Santo dos Santos não podia entrar de qualquer jeito, porque se entrasse de qualquer maneira, morria lá dentro. A glória de Deus era muito. E ao olhar para aquela glória, se o sacerdote tivesse alguma falha, algum pecado, ele caía morto. Olha como era o viver de Moisés. Deus autorizava ele a entrar a hora que ele quisesse. E hoje, irmão, será que nós temos o direito de entrar na presença de Deus? Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, fala para nós assim, exatamente sobre esse ponto. Que hoje o Senhor rompeu aquelas barreiras todas lá, porque você e eu não precisamos mais de um líder para nos introduzir na presença dele. O caminho está aberto. Hebreus 10, 19 fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Então o caminho agora está aberto. O Santo dos Santos. E aonde é o Santo dos Santos? É no meu e no seu espírito. Está dentro de nós. É esse selo que Deus colocou dentro de nós aí, ó. Sabe? Ele autorizou eu e você agora aí na presença dele. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, para nos dar esse direito, irmão. Você pode entrar no Santo dos Santos qualquer hora do dia, da noite. O Cito está lá dirigindo, ele pode estar no Santo dos Santos, está invocando o Senhor no Espírito. A dona de casa está lá arrumando comida, pode estar invocando o Espírito. O irmão está lá no trabalho dele, pode estar invocando o Senhor do mesmo jeito. O Santo dos Santos está dentro. Deus abriu esse caminho e deixou isso facilitado para nós, para não ter mais problema de alguém falar assim, ó, Senhor, é tão difícil te invocar, é tão difícil te... Não, agora está livre. Só não vai se não quiser ir. O caminho está livre.
Santo dos Santos. É o Santo, Santo, Santo. E o Senhor está ali para nos ouvir, né? Então, aí, esses versículos vão mostrar para nós, então, antes de crer no Senhor, nós tínhamos uma natureza velha. Essa velha natureza, em parte, ainda está em nós. Mas dia a dia, à medida que nós cremos no Senhor, ela vai sendo amortecida. E aquilo que é de Deus vai entrando e vai nos mudando, né? Por isso, 1 Coríntios 15, o Paulo, ele é muito precioso, porque ele mostra várias coisas na Bíblia, né? Ele teve muita experiência com o Senhor e deixou para nós muitas riquezas para nós buscarmos o Senhor. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42, eu vou ler rapidinho por causa do tempo aqui, né? Vamos passar um pouquinho, porque eu comecei um pouco mais tarde, então vocês vão ter um pouco de paciência aí. O versículo 42 fala assim, 1 Coríntios 15, 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou espírito que dá vida. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, quer dizer, primeiro é o natural, depois o espiritual, não é? Porque nós primeiro viemos, da forma como nós éramos, nós cremos e viemos. Mas após crer no Senhor, ganhamos a natureza do que é espiritual. E aí, o 47 fala assim, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, se nós, na condição de homens terrenos, recebemos a natureza do homem que é celestial, que é Cristo, o que Cristo espera? Que nós nos tornemos também pessoas tais celestiais. Mas eu ainda estou na terra. Sim, estamos na terra, mas o nosso viver interior e a expressão desse viver exterior vai ser do Cristo espiritual. E aí o versículo 49 é que é a chave para nós. Ele fala, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós trouxemos a imagem de Adão, a imagem dos nossos pais. Olha como você parece com seu pai, parece com sua mãe. Isso é a imagem que nós trouxemos. Mas agora, será que nós parecemos com Deus? Olha, o Maurício já falou uma vez aqui, você é crente, né? É porque está expressando a imagem. Então o Senhor, Ele precisa mesmo de trabalhar essa imagem em nós, para nós trazer a imagem do que é espiritual. Porque a imagem do terrenal nós já temos. Agora precisamos ser trabalhados de tal forma que a imagem do espiritual seja também trabalhada no nosso viver diário. E isso é demonstrado como? Pelas nossas práticas. Como que prova que uma pessoa tem a imagem do que é celestial? Você está andando lá no mercado, lá está uma pessoa na sua frente ou você atrás dela. Ela deixa cair uma carteira lá, você pega a carteira. Graças a Deus vai dar para pagar o caixa. Você acha que está trazendo a imagem do que é celestial, não? Não está. Essa é a imagem totalmente terrena. Ao encontrar, deveria procurar logo a pessoa e falar, você perdeu ali, obrigado, puxa, ainda tem gente honesta na terra, né? Ainda tem. Mas não é porque ela é honesta, é porque ela tem Deus mesmo. Natureza divina, né? Maioria. Então, irmãos, é assim, é o temor do Senhor. Então, a imagem do que é celestial, isso é apenas para expressar que o que está dentro não concorda com aquilo. Isso é apenas um exemplo, mas tem tantos exemplos, né, no nosso dia a dia. Então nós podemos ver que, na verdade, o Senhor Jesus cumpriu tudo que Deus pediu para mudar a nossa velha natureza. Essa natureza terrena, caída, pecaminosa, mentirosa, falsa, o Senhor está mudando ela.
Está mudando a natureza humana para que a natureza de Cristo permaneça e fique em nós, né? E aí, então nós vemos assim que Deus, ele planejou todas as coisas. Lá na eternidade, antes de eu e você nascer, ele planejou nos salvar. Na eternidade passada. Por que fala eternidade passada? Existe eternidade passada para Deus? Deus não tem eternidade passada. A eternidade é uma coisa só para ele. Mas esse termo eternidade passada é para nós nos situarmos no tempo, né? Porque nós não temos noção do que é eternidade. O que é eterno? Eu nunca vivi a eternidade. Então fala eternidade passada apenas para nos situar no tempo. Lá, muito antigamente, Deus nos escolheu antes de nascer. No tempo, Jesus veio, morreu na cruz, derramou sangue, e todos aqueles que crerem nele são salvos, são redimidos agora para pertencer ao Senhor. Amém. E depois que Jesus entrou em nós, o plano de Deus então cumpriu em Cristo, ele entrou em nós. Agora o que Deus precisa fazer? É usar o Espírito para trabalhar na nossa natureza, para produzir em nós então o novo homem, né? Sim. Criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Romanos 8, 29 e 30. Ó Senhor Jesus. Os irmãos podem ler também. De antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Então esse versículo fala: porquanto aos que de antemão conheceu lá atrás, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão primogênito. Do lado espiritual, ele é o irmão, é o filho unigênito de Deus, mas do lado da nossa prática, ele é o irmão primogênito, é o primeiro, né? Primogênito entre muitos irmãos. E aí o 30, ele fala: e aos que predestinou, a esses também chamou. A língua portuguesa, ela tem algumas coisas muito interessantes, né? Quando fala esses, se fosse estes, talvez não tivesse chance de estar incluído, mas é esses. Qual que é a diferença de esses e estes? Quando nós partimos o pão aqui, Jesus falou assim, lá o Paulo falou: isto é o meu corpo. Por que é isto? Porque é aquilo que estava sendo feito naquele momento. Se fosse isso, não estava aqui, estava lá. Esse significa que eu ainda não estava lá no momento. Mas se fosse este, eu estaria lá e não estaria aqui. Mas aqui fala que, e aos que predestinou, a esses. Então inclui todas as pessoas. Sim. Nós estamos inclusos. Amém. A esses também chamou. Eu e você fomos chamados. Amém. Ontem eu dei o exemplo da garrafa do café. Hoje eu posso dar porque ela está ali. Ontem não tinha a garrafa do café, né, mas eu dei o exemplo dela, né? Então nós somos predestinados. Existe uma linha de pensamento que fala assim, que Deus predestinou alguns para serem salvos, e é só aqueles que vão ser salvos. Aqueles que Deus não predestinou não vão ser salvos. Mas vamos ver se é real. Deus predestinou antes da fundação do mundo, e eu não era nascido, nem ninguém aqui era nascido. Como que Deus então ia predestinar uma pessoa e saber que aquela pessoa não iria ser salva? Bom, Deus lá na sua onisciência saberia. Ele sabe, claro. Mas como homem, digamos que tenham aqui, nós estamos aqui em 60 pessoas, né? Então nós somos predestinados para ser salvos. Aí Deus fala assim, ó, quem tomar daquela garrafa de café lá, vai participar da predestinação para ser salvo. Mas aí todo mundo toma o café e eu passo e não tomo. Eu fui predestinado? Não. Eu fui, mas não tomei, não aceitei a predestinação. A predestinação está ali se eu tomar. Mas se eu não tomar, ela está lá disponível para esse.
mas eu não participei desse. Então, aqueles que participaram ganharam a predestinação, e eu que não participei do café, fiquei fora. Então, a questão da predestinação estava relacionada a quem crê. O chamamento é para todos, porém é para aqueles que creem. Amém. Não é o que nós lemos lá em Efésios 1? Vamos lá em Efésios 1. Nós vimos aqui que depois que cremos, né? Efésios. Ó Senhor Jesus. Amém. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então precisa crer. Crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Se eu não tivesse crido, irmãos, eu não teria recebido esse selo. Eu fui selado, você também, porque cremos. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome. Então, está muito relacionado a quem crer. Se eu não creio, eu perco a oportunidade. Então, a predestinação existe, mas ela está no tempo determinada se a pessoa crer no nome do Senhor. E para nós concluirmos, então, Apocalipse 21, do 3 até o 5. Aqui fala assim, ó: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui fala que eis o tabernáculo de Deus com os homens. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Amém. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando isso acontecer, se cumprirá esse ponto que o Senhor quer de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Porque aí não vai haver morte, não vai haver mais divergência, nem divisão, tudo vai ser convergido em Cristo. Novo céu, nova terra, e aí haverá a justiça de Deus.